Os irmãos necrófilos de Nova Friburgo, Ibrahim e Henrique Oliveira, aterrorizaram a região de Nova Friburgo, município do Rio de Janeiro, entre 1991 e 1995. Eles mataram 8 pessoas de forma violenta e praticaram necrofilia com os corpos. Durante os 4 anos em que atuaram, eles viveram se deslocando por uma área de 300 mil metros quadrados de Mata Atlântica. O conhecimento da dupla sobre a região e sua habilidade para se deslocar no ambiente e desaparecerem lembra muito a fuga do Lázaro, o que morreu há pouco tempo, que também se utilizava da mata para se esconder. Os irmãos necrófilos geraram tamanho terror na região que, de acordo com o jornal da época, A Voz da Serra, cerca de 70% das famílias que moravam na zona rural deixavam as suas casas com medo de se tornarem vítimas dos dois. De acordo com relatos de moradores antigos da região, recolhidos pelo portal, os irmãos nasceram em uma família muito pobre, comandada pelo pai alcoólatra, que batia muito na mulher, na mãe deles, uma senhora chamada Maria Luísa, e batia muito neles também. E não era raro que também esse pai obrigasse os irmãos a passarem dias na mata sem comida. Ibrahim era o primogênito, seguido de Henrique e de mais 2 irmãos caçulas, Jailton e Márcia de Oliveira. A família jamais conheceu outra região a não ser a que viviam. Além disso, as crianças eram analfabetas. Nova Friburgo é aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. É uma cidade serrana, fica na montanha. Assim como ocorreu com Lázaro, os relatos das ações de Ibrahim e de Henrique beiram ao sobrenatural, o que aumentava o medo da população. As pessoas que viam, as coisas que ele fazia, o viam como selvagens e brutais. O primogênito, no entanto, já dava sinais de violência desde a infância. Há relatos que ele matava os animais das fazendas e fazia sexo com as carcaças. O primeiro assassinato ocorreu em 1991, em Rio Grandina, que é um submunicípio. A vítima foi Eliana Macedo Xavier, de 21 anos, que ficou desaparecida por uma semana, até que seu corpo fosse encontrado no meio da mata no dia 15 de fevereiro. A jovem foi estrangulada com um fio de arame e o seu corpo foi violado após a morte. Ao seu lado foi deixada uma certidão de nascimento rasgada, um crucifixo de madeira preta, uma carteira de veludo preta e uma calcinha rasgada. 7 meses depois, o corpo de uma criança de 11 anos, Norma Cláudia de Araújo, foi encontrado, nas mesmas condições que Eliana. A menina também havia sido estrangulada com um arame. Esse crime levou à prisão de Ibrahim, que confessou o assassinato, mas disse haver agido sem o irmão. Como tinha 16 anos, foi julgado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e ficou internado no Instituto Padre Rafael, na Ilha do Governador, até completar 18 anos. As mortes recomeçaram, nem 5 meses depois, após a volta de Ibrahim. Os ataques dos irmãos seguiam um padrão. As mulheres eram negras, quase sempre eram na parte da tarde. As regiões eram afastadas e próxima à mata. Usavam arames e foice e tinham cuidado de não ferir o corpo das vítimas, que eram violados após o assassinato. Se eles usavam foice, como é que não feria, né? Além disso, eles tinham o costume de levar troféus das vítimas, como calcinhas. Provavelmente eles davam pancada com a foice, não chegava a fazer ferida no corpo que tivesse sangue. Em 27 de fevereiro de 1995,
eles atacaram um casal, Elisete Ferreira Lima e seu marido João Carlos Maria da Rocha, que tomavam um banho em uma das cachoeiras da Janela das Andorinhas. Ambos foram assassinados e os corpos foram estuprados após a morte. Entre os ataques, os irmãos desapareciam na mata, onde se alimentavam de frutas e dormiam, em grutas na Janela das Andorinhas. Entre suas vítimas está uma tia dos jovens, Dona Vera Lúcia Damasceno. Pelo que eu li em alguns relatos, essa tia, ela ia até eles e levava alimento para eles. Ela alimentou eles durante muito tempo, porque eles ficavam escondidos, ninguém conseguia achá-los, e ela sabia mais ou menos o local onde eles ficavam. Então ela sempre ia com aquelas que as amarravam, né? Tipo uma marmitex na época que era feita, e amarrava com pano e deixava em algum local que ela sabia que eles iam lá pegar. Mesmo assim, eles depois de um tempo, eles foram lá e mataram essa senhora e estupraram ela, depois de morta. Ela morreu no dia 1º de abril de 1995, quando supostamente, né, aí como eu falei, ela levava mantimentos para os sobrinhos, ela sempre levava. Isso eu tenho certeza, porque isso foi falado por uma pessoa que presenciou lá na época que eles foram presos, e isso foi provado que ela alimentava eles. A dupla era buscada pelo 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo. Os moradores da região, no entanto, estavam insatisfeitos com o andamento da perseguição e começaram a tomar medidas individuais, como se armar. Dentre as dificuldades enfrentadas pelos agentes estava a falta de preparo e equipamento adequado para a busca nas matas. Questão que já não ocorre na caçada de Lázaro hoje, que conta com drones, cachorros. Não ocorria, né? Porque o Lázaro também já se foi, já partiu para melhor. Mas quando foram buscar ele, né, tinha toda uma tecnologia. E até mesmo assim, até que demoraram, né, a encontrá-lo, né? Em 95, os irmãos deixaram mais 2 vítimas. Em 17 de maio, assassinaram a lavradora Odete de Carvalho, de 56 anos, em sua casa. E em julho, mataram Iris Moraes Ornella, de 67 anos, na cozinha de sua casa. Em vista da tragédia que se espalhava, um efetivo do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, foi enviado para auxiliar na caça aos irmãos. Por conta da repercussão nacional dos crimes, mais de 200 policiais do BOP foram enviados a Nova Friburgo com cão farejadores. As últimas vítimas foram Maria Dorceleia, de 39 anos, que estava grávida, e seu filho Adriano, de 9 anos. No momento em que atacavam a mulher, foram surpreendidos pela criança, que foi coberta de pauladas até a morte. Ibrahim foi morto aos 19 anos por um subcomandante do BOP após invadir um sítio em Rio Grandina, no dia 16 de dezembro de 1995. Henrique ficou desaparecido até se entregar no dia 17 de junho de 96, por medo de ser morto pelos moradores. Henrique foi julgado no dia 1º de setembro de 2000 pela morte do vigia João Carlos e atentado violento ao pudor de Elisete. Ele se declarou inocente de todas as acusações, afirmando que apenas acompanhava o irmão. Mesmo sem poder ser julgado por outros crimes, ou por falta de provas, entre aspas, de que ele realmente participou, ele foi condenado a 34 anos de prisão. Existe uma história, tá, desses 2 irmãos aí, que foi contada em filme. Eu vi esse filme e eu posso dizer que é um filme bem macabro. Eu não me senti bem vendo esse filme, eu não consegui assistir até o final. As cenas são pesadíssimas. O filme, ele foi feito pelo diretor José Padilha. Se eu não me engano, esse é o mesmo diretor que fez Tropa de Elite, né? Não sei também, agora
Parece que é o mesmo diretor. É um longa-metragem, tá? Ele não é um filme pequeno, é um filme grande. E para quem tem estômago, eu acredito que seja até um filme interessante de se ver. É isso, gente. É mais uma história de crimes que chocaram o Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu vou tentar fazer uma coisa assim mais relatada do que lida, porque quando eu começo a ler, eu venho de um resumo que eu faço antes, de fatos que eu acho mais relevantes ao assunto. Mas eu vou tentar fazer um resumo com as minhas próprias palavras para que se torne um relato mais natural. E eu espero que vocês tenham gostado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Curtam, compartilhem, se inscrevam, tá? Se inscrevam também, que é importante. A inscrição. Eu vejo que tem muitas visualizações, muitas mesmo. Teve um vídeo que eu coloquei antes desse que teve mais de 150 visualizações e não teve uma inscrição e nenhuma curtida. É muito desagradável, porque a gente faz a coisa com carinho, né? Não custa nada, não custa nada, não tô querendo nada, dinheiro, nada. É só fazer ali ó, uma inscriçãozinha, dar uma curtida, que já ajuda a beça, tá bom? Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem com Deus e um beijo em todos vocês.